Beleza? Bom, pessoal, a gente deu uma pequena parada técnica aí para poder melhorar a imagem para vocês, né? Mas voltando, então a praga primária é todas aquelas pragas que causam danos econômicos, né? E as secundárias são aquelas que se alimentam de restos, né? Quando falta esse alimento principal delas, que elas começam a atacar, como se diz, o nosso produto principal e causar dano econômico, ela se torna uma praga-chave para a gente. O que é uma praga-chave? Ela se torna uma praga primária também, né? Pragas secundárias se caracterizam por se alimentar de grãos já danificados, né? Por insetos primários ou roedores, trincados, quebrados ou com defeitos na casca, pois não conseguem atacar grãos inteiros, né? Elas só ocorrem na massa de grãos quando eles estão com a integridade física comprometida. Multiplicam-se rapidamente e causam grandes prejuízos. O exemplo das espécies é essa Tribolium, né? Castanho, Oryzaphilus, né? Ciranamensis e Cryptolestes ferrugineus. Então, algumas espécies aqui, mas lembrando que algumas dessas secundárias conseguem sim atacar grãos inteiros. Mas como ela tem alimento fácil, elas se alimentam dos restos, que é mais fácil. Mas faltando ele, ela vai se adaptar e vai atacar os nossos grãos inteiros. E quando começar a causar danos econômicos que a população estiver alta, ela se torna uma praga-chave ou praga primária, né? Pragas associadas não atacam diretamente os grãos, alimentam-se dos resíduos resultantes do ataque das pragas primárias e secundárias e dos fungos associados aos grãos, prejudicando o aspecto e a qualidade do produto armazenado. Então são as pragas de menor quantidade, né, e que se alimentam pouco, né? Pragas de infestação cruzada são aquelas que atacam o produto tanto na lavoura como no armazenamento. Então nelas pode se encaixar as pragas primárias, secundárias e assim por diante, né? Um exemplo ali são os citófilos, Zeia mais, que é o mais conhecido, que é o do milho, né? Grãos de arroz, milho e trigo, assim como os de outras espécies e seus subprodutos, podem ser atacados por insetos de mais de 30 espécies. Então todos os tipos de cereais aí, eu citei alguns, milho, arroz, né, trigo, mas tem feijão, tem soja, outros, eles estão propícios a mais de 30 espécies de pragas, eles estão propícios a receber ataques, né? Os que causam maiores danos são conhecidos como os gorgulhos, né, e traças dos cereais, né? A gente vamos ver ali na frente alguns exemplos deles, algumas fotos. As espécies mais importantes são os citófilos Zeia mais, né, como eu citei ali atrás, que são aqueles, né, de infestação cruzada, que ataca desde no campo até no armazenamento, né, que é o gorgulho do milho, né. Aí também tem o gorgulho do trigo e o gorgulho do arroz. Esses insetos podem atacar qualquer tipo de cereal, então qualquer tipo de cereal é propício ao ataque desses gorgulhos. Segue a seguir uma relação dos principais insetos que atacam os grãos armazenados aí, né? Primeiros, a gente vamos falar da ordem dos coleópteros, né? Que é a família Coleópteros, que é a família dos besourros. Então a ordem, a gente é dividido em 6 ordens, né? E essa Coleópteros aí é a do besouro. Então temos aqui os nomes, alguns nomes científicos, né? Citófilos Zeia mais, né? Rhizoperta dominica, né? Agora falando os nomes normais aí, o caruncho ou gorgulho do arroz, gorgulho do milho, furador pequeno do arroz ou besourinho, né? Besouro castanho, vocês podem ver que teve 2 nomes ali, né? O Rhizoperta dominica, né? Que é furador pequeno do arroz ou besourinho, porque em cada região ele é conhecido de uma maneira, por isso que é importante a gente conhecer o nome científico, né? Também temos o escaravelho, né? O besouro, aqui os criptólitos, né? Tólites, ferrúgineos, são considerados somente besouros, né? Temos, né, os gorgulhos da farinha, outros besouros, carunço do feijão,
caroço pintado do feijão, caroço do fumo, gorgulho do pão, tenebra, bicho do pão, caruncho das tulhas ou caruncho do café, besouro do arroz, besouro dos grãos. Então a gente podemos ver aqui, ó, mais aqui para diversos somente da ordem dos coleópteros, né? São os besouros. Tem diversos aí. Agora falando de outras pragas também insecta aí da ordem Lepidópteros, que são das borboletas, e os mais conhecidos aí das mariposas aí, né? Qual que é a diferença da borboleta com a mariposa? As borboletas geralmente têm uma coloração mais viva e hábito diurno. Agora as mariposas são constituídas mais de cores marrom, acinzentado, né? Mais cor palha, e tem hábito noturno. São elas que vão causar danos aos nossos grãos. São as mariposas aí, entre outros. A traça dos cereais, traça indiana da farinha e traça dos cereais, traça do arroz, traça da farinha, traça do cacau, traça do fumo e somente traça. Lembrando que o que mais vai atacar aí os grãos na ordem Lepidópteros aí dos lepidópteros é a fase larval, não a fase adulta, mas sim a fase de larva. E também temos a ordem dos Psocópteros, né? São insetos da ordem Psocóptera, né? Que são a ordem dos piolhos aí. Piolhos de livro, da poeira ou da palha, né? Aqui falando um pouco dos coleópteros, né? Da ordem dos besouros aí, né? Dos citófilos oriçae, né? Que é o gorgulho do arroz e o gorgulho do milho, né? Consideramos pragas primárias. Então esses são pragas primárias. Tem um efeito aí, um ataque que causa dano econômico. Estão entre as mais destrutivas pragas de grãos armazenados em todo o mundo. Estes insetos geralmente iniciam a infestação da lavoura, o que faz com que a produção já chegue contaminada para o armazenamento. Isso aqui é um tipo de praga, né? Além de ser primária, é aquela praga cruzada que ataca desde a lavoura até no campo. Então já vem contaminado do campo para o armazenamento, dificultando então a eliminação, porque já vem com essa praga de lá. Então aqui não tem como fazer uma maneira preventiva dela não entrar, porque ela já veio. Aí a gente temos que entrar com um controle químico ou biológico aí no caso. São capazes de infestar todos os grãos de cereais e podem também atacar farinhas e produtos industrializados de cereais. Então a gente vemos a larva aí, né, e o besourinho ali, a fase de larva e a fase adulta. Isso aqui os dois atacam. Eles atacam tanto o farelo, a forma de farinha, como os grãos. A gente temos também o furador pequeno do arroz, o besourinho, né? A gente vemos aqui ilustrado a foto, os perfis dele. A gente vemos que os 3 pares de perna dele constituem na região da frente e o abdômen todo livre, né? E a fase larval e a fase adulta. Ataca grande variedade de grãos armazenados, principalmente trigo, arroz e produtos de cereais. Ele ataca diversos tipos, mas o preferencial dele é o trigo e o arroz. Então os insetos, né, as pragas é como o ser humano. Quando você vai fazer um churrasco, você prefere uma picanha, né? Mas quando a gente não está com condições muito boas, a gente já vai carne de produção. Então a mesma coisa os insetos. Se tiver o arroz e o trigo, ele vai no arroz e o trigo, mas se tiver em falta, ele precisa de se alimentar, então ele vai em outros cereais, né? Tanto o adulto quanto as larvas alimentam-se do conteúdo dos grãos, destruindo completamente. Então aqui também, tanto a fase larval como adulto vai se alimentar dos grãos. Principalmente característica de presença deste inseto nos silos é de grande quantidade de um pó farináceo em mistura com material fecal, com um cheiro adocicado existente entre os grãos atacados. Então aqui é uma forma de identificar ele.
Então você viu lá grãos perfurados e grande farelo, um monte de farelo, no meio dos excrementos ali é dele, e com cheiro adocicado, é esse furador aqui, que é o pequeno do arroz, besourinho. Também temos o besouro castanho, né? Que principalmente ele ataca todos os tipos de cereais moídos, né? Como farelo, rações, farinhas, cuba e grãos quebrados, defeituosos. Então, ele vai atacar todos os tipos de farelo, principalmente farelo, mas nada impede de ele atacar o grão. Faltou farelo, ele vai no grão, ele precisa se alimentar, ele vai se adaptar. Além de raízes de gengibre, frutos secos, chocolate, nozes, grãos de leguminosas, entre outros. Você pode ver que esse aqui é espertinho, ele alimenta ainda, gosta de uma sobremesa, né? Pode ver que ele ataca frutas secas, cereais ali e chocolate também. Considerado uma praga secundária, depende do ataque de outras pragas para se instalar nos grãos, armazenando, portanto, sua presença geralmente em um sinal de que os grãos estão infestados por pragas primárias. Então você encontrou ele, você pode ter certeza que tem praga primária lá, porque abriu espaço para a entrada. Exemplo, você chegou a uma alta infestação dessa praga, você pode avaliar também se ela não se tornou uma praga primária ali. Os escaravelhos, né? Os escaravelhos é bem fácil identificar, porque ele tem duas pontinhas aqui, parecendo dois chifrinhos, né? A maioria deles, né? As larvas e adultos são pragas secundárias em cereais, mostram preferência pela região germinal do grão. Então a parte que vai germinar ali, o embrião ali, o germe, então é onde que ele vai atacar, é o preferencial dele. Causam sérios danos em produtos farináceos, que produz maior quantidade de farinha. A presença dele aqui, né, que ele não voa, e nos locais de armazenamento pode ser atribuída mais à falta de uma boa higienização ou de estocagem de produtos já infestados, oriundos de outros depósitos. Então, a locomoção dele de um lugar para o outro é difícil, porque ele não consegue voar, ele só é rasteiro. Então, geralmente, você tira um produto que teve um ataque dele, você já manda o outro, então você vai estar comprometendo ali também essa estocagem nova. Então, por isso que você tem que ter uma boa higienização, limpar. Então, a principal eliminação dessa praga é a higienização, né? Você já vai eliminar os focos antigos que teve. O besouro, né? Cryptolestes, púcilos, né? E o ferrugíneos. É uma praga secundária também, né? Que prefere como alimento o embrião dos grãos. Farinhas, né? Grãos partidos com elevado teor de impurezas, alto conteúdo de umidade, que já existe infestados por outras espécies. Então é o mesmo do antigo. Ele já prefere também atacar os germes e os que já foram atacados aí pelas primárias. Aqui uma foto ali em cima, dá para diferenciar bem do de trás, que o de trás tem uma antena menor e esse daqui tem uma antena maior, né? E o corpo mais afunilado. E a fase larval bem diferente também. A gente podemos ver o de trás como o da frente, que é uma coloração mais branca, né? E um pouquinho mais gordinho. Prefere como habitat maquinário dos moinhos de trigos e os produtos resultantes da moagem. Então, ele se aloja mais nas moegas, nas máquinas escolhedoras ali, aonde que esmaga ali, então forma aquela farinha, então onde que ele prefere. De um modo geral, a sua presença indica a existência de excesso de umidade, temperaturas elevadas ou da existência de outros insetos e fungos. Então, como ele é uma praga secundária, ele necessita do ataque da primária. E ele começa a se proliferar em condições de clima, umidade alta e temperatura alta. Então, mais do que os outros, ele necessita de calor excessivo
e de uma umidade relativa maior. Aqui mais um aqui, besouro, né? Ataca grãos de trigo, milho, arroz, cevada, sorgo, frutas secas, cacau, nozes e outros. Tanto o inseto adulto como a larva são capazes de danificar, principalmente produtos armazenados com umidade superior a 14%, em especial aqueles que permanecerem muito tempo estocados. Embora seja uma praga considerada como secundária, para grãos secos e sadios, também pode constituir uma praga primária dos produtos de consistência macia. Então, aquele de consistência dura, ele é considerado uma praga secundária, porque pelo próprio aparelho dele de mastigação, não é propício a roer a casca para entrar. Então ele espera o ataque primário, né, da praga primária, e depois se alimenta. Mas agora em grãos que tem a parte externa mole, ele consegue entrar. Então ele já se torna uma praga primária que ele já ataca diretamente, né? Principalmente em frutos secos e grãos de oleaginosos. O gorgulho da farinha, né? Embora sejam insetos secundários, para grãos inteiros e secos, são pragas típicas das máquinas de moinho, porque tem preferência por farinha e farelos. Então, aonde que tem mais no processamento, onde que tem mais farinha, maior teor de farinha disponível, é onde que vai estar o alojamento deles, né? Especialmente quando esses produtos apresentam um elevado conteúdo de umidade, ou quando já entrou na parte de deterioração pela presença de fungos. Então isso vai atrair eles. Agora o besouro normal, mais um besouro, esse é bem mais fácil também, só que não é tão comum na nossa região. É uma praga secundária de grãos, mas que podem ocasionar sérios danos, pois tanto o adulto como a larva se alimentam vorazmente do germe. Então ele também ataca a parte germinativa. Só que é difícil visualização, principalmente na nossa região. Quase não tem a incidência desse tenebroides aqui. O caruncho do feijão é um inseto primário. Não produto armazenado, a fêmea coloca seus ovos entre os grãos estocados. Então ela coloca os ovos entre os grãos estocados. Esses ovos vão eclodir e vai ter a parte larval, onde que eles vão se alimentar dos grãos, né? E o outro é o caruncho pintado do feijão. É outro caruncho de feijão que também não ataca outros grãos armazenados. Esse aqui ele só ataca o feijão mesmo. A forma de proliferação dele é a mesma. Ele coloca seus ovos no meio dos grãos armazenados ali. O caruncho do fumo é uma praga primária para o fumo, podendo também atacar outros produtos como cacau, tortas, oleaginosos, biscoitos, farinha, banana. Até produtos, como se diz, processados, ele consegue atacar. Ele é do fumo, não tem nada a ver com produção de grãos, só que quando tiver ausência do fumo, ele vai atacar os grãos. Por isso que ele entra aí. As larvas são as grandes responsáveis pelos danos, né? O inseto adulto não se alimenta e vive de 2 a 4 semanas. É nessa fase que ele consegue perfurar embalagens plásticas e de papel. Então ele não se alimenta, ele perfura, coloca os ovos, depois vai eclodir e as larvas vão se alimentar. Bom, pessoal, por hoje fica por aqui mais uma videoaula nossa. Estamos falando sobre pragas, insetos, né? Semana que vem vamos dar continuidade. Tenha uma boa semana, um bom fim de semana e até a semana que vem.